No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. O episódio a seguir tem o apoio da Viatris. Mais de 30 milhões convivem com migrânia no Brasil, mais conhecida como enxaqueca. O impacto na qualidade de vida para essas pessoas é imenso, além de ser a primeira causa de absenteísmo no trabalho em relação a todas as doenças neurológicas. Muitas vezes, ela traz sintomas como vômito, náuseas, fotofobia, problemas com som alto, dores com movimentos na cabeça. Por isso, é tão importante reconhecer essa doença e ter um diagnóstico adequado para realizar o tratamento o quanto antes. O papo hoje é com a doutora Fátima Farrah, consultora em cuidado farmacêutico, docente nos cursos de farmácia, palestrante em farmacologia clínica e coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica do CRFSP. Ela explicará para a gente os principais pontos da enxaqueca. Olá, doutora Fátima, bem-vinda ao Farmácia em Dia. Vamos iniciar com uma questão essencial. Por que é importante falar sobre enxaqueca? Qual o impacto na vida das pessoas que convivem com essa doença neurológica? A migrânia, que também conhecemos com o nome de enxaqueca, ela é uma doença bastante frequente no mundo. Cerca de 15% da população mundial, é atingida por essa doença. E nós estamos falando, então, de 1 bilhão de pessoas. Só no Brasil, estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas que sofrem com esse tipo de dor de cabeça caracterizada como enxaqueca. Bom, por que então, além dessa questão do número de pessoas que sofrem, com essa doença, por que é importante a gente falar sobre ela? Porque ela também traz um grande impacto social na vida das pessoas, mental, e a própria questão da produtividade, a questão econômica, para o país. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que sofrem de enxaqueca são jovens, são adultos jovens. A gente está falando de pessoas aí de 15 a 50 anos, principalmente naquela faixa de 30 a 39 anos. E aí nós vamos falar que a enxaqueca é responsável pela primeira causa, ou seja, a principal causa de ausência no trabalho. Então, nós estamos falando de redução de produtividade, redução da qualidade de vida das pessoas, onde 84% das pessoas acometidas com a enxaqueca afirmam que essa doença afetou a sua saúde mental. E 65% delas diz que acabaram evoluindo para que se associasse uma depressão, junto com a enxaqueca. Então, a gente está falando realmente de uma doença que tem uma elevada frequência e ocorrência na população e, ao mesmo tempo, que traz um impacto significativo na vida social e na vida econômica da pessoa e da sociedade. Perfeito! Como eu posso identificar que minha dor de cabeça é enxaqueca? E qual a importância do diagnóstico? Bom, é importante que a gente saiba diferenciar a dor de cabeça da enxaqueca da dor de cabeça tipo tensional. A do tipo tensional é aquela dor de cabeça que pode ser de intensidade leve, moderada, mas que não te impede de trabalhar, não te impede de executar suas atividades diárias. Geralmente, dos dois lados, ela pega assim como se fosse, olha lá o nome, tipo tensional. Então, é tipo tensão, como se fosse uma pressão na sua cabeça, alguma coisa agarrando todo o entorno da sua cabeça, Então, uma pressão. Já a dor de cabeça da enxaqueca, ela geralmente, então em torno de 60% dos casos, ela pega um lado só da cabeça e ela tem uma característica de pulsar. Então, uma coisa pulsando na cabeça. Então, de um lado só, geralmente, de um lado só da cabeça, mas essa característica pulsátil, a intensidade dessa dor de cabeça já é moderada a mais grave, Então, se eu pegasse uma régua de 0 a 10, eu vou jogar aí de intensidade 5, 6 até 10. Nunca vai ser uma intensidade leve.
E aí o que começa a associar com essa dor? Essa pessoa tem náuseas, ela pode chegar a ter o vômito, ela passa a ter uma fobia pela luz, ela não consegue olhar para a luz, ela não consegue sentir assim, lugares que tem um barulho, então a gente está chamando isso de fotofobia e fonofobia, e também ela se agrava com a atividade física. O que significa isso? A dor de cabeça da enxaqueca é aquela coisa assim, se a pessoa vai subir uma escada, ela não consegue, o pisar do pé no chão judia da pessoa, então ela não consegue executar suas atividades diárias porque isso piora a dor de cabeça. Então veja bem, esse quadro ele pode também se estender entre 4 horas até 72 horas. Então, estamos falando de uma dor de cabeça pulsátil, de moderada a grave, né, que se associa a todo um quadro de náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, que se agrava pela atividade física, né, da pessoa. Não precisa fazer um exercício físico, mas a atividade rotineira, né, de executar uma atividade diária é piorada com a dor de cabeça piora por essas atividades. E quando uma pessoa tem pelo menos 5 crises com essa característica, ela é diagnosticada como tendo enxaqueca. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico? Porque a falta de diagnóstico adequado leva a pessoa a uma outra situação muito conhecida que a gente tem no Brasil, que é a automedicação. E aí as pessoas se automedicam com medicamentos, né, analgésicos, na tentativa, são usuárias crônicas desses analgésicos, e aí nós temos que o próprio uso excessivo de analgésicos pode causar as crises de enxaqueca. Então, veja bem, eu tenho enxaqueca e essa enxaqueca se agrava, ela fica cada vez mais frequente, ela também cronifica quando eu tenho o uso excessivo de medicamentos analgésicos para o tratamento da dor de cabeça. Parece uma coisa contraditória, mas isso é extremamente bem descrito na literatura. Então, eu preciso de um diagnóstico dessa doença. Por quê? Para que eu possa lançar mão de, primeiro, medicamentos eficazes para cada fase, né, dessa dor de cabeça do tipo enxaqueca, e que eu tenha condições de redução da dor, alívio completo dessa dor, e um outro objetivo que é o espaçamento das crises. Então, sem um diagnóstico adequado, como que eu vou fazer um tratamento adequado? E, e também, né, junto com isso, se eu vou tratando crises com bateladas de analgésicos, eu posso, exatamente por esse uso excessivo de medicamentos, estar desencadeando aí novas crises de enxaqueca. Entendi. Existe alguma relação entre a menstruação ou TPM e a enxaqueca? Existem outros fatores que podem acarretar em enxaqueca? É importante destacar que a enxaqueca ela tem uma predisposição familiar bastante importante. Então, quando a gente vê alguém com enxaqueca, geralmente, né, numa pesquisa, numa conversa ali com o paciente, a gente identifica que outras pessoas têm esse mesmo histórico na família. Ok, mas assim, então nós vamos ter que pensar que primeiro existe uma predisposição da pessoa a ter a enxaqueca. Então, nós não podemos confundir fatores desencadeantes, né, aqueles gatilhos para que a crise ocorra, como se eles fossem a causa da enxaqueca. Tá? Então, a causa em si são múltiplos fatores, mas geralmente relacionados a um histórico familiar. Então, a pessoa tem uma predisposição. Agora, vamos ver aqueles fatores desencadeantes. Vários podem ser os gatilhos. Então, o próprio estresse, né? No próprio estresse emocional que a pessoa esteja passando, um distúrbio de sono, ora porque dormiu demais ou passou com privação de sono. Alguns alimentos podem desencadear, consumo de álcool, mudanças climáticas,
né? Mudou, de repente, ou mais calor, ou mais frio, ou choveu, ou deixou de chover. A intensidade de luz, cheiros, odores, né, podem ser gatilhos para o desencadear de uma crise de enxaqueca. A menstruação pode ser também um gatilho? Pode. Então, assim, a menstruação é causa? Não. Mas a menstruação, para algumas mulheres, pode ser um gatilho para as crises, sim. E aí, quando esta mulher consegue identificar claramente que as suas crises acontecem no período menstrual, então a gente vai chamar isso de migrânia menstrual, porque está bem caracterizada junto com essa fase do ciclo hormonal da mulher. Neste caso, a gente vê mais uma vez a importância do diagnóstico, porque uma vez identificado que a migrânia ela está associada claramente ao período menstrual, e que, porventura, o tratamento convencional não está sendo eficaz, é possível que o médico prescreva o que a gente chama de mini profilaxia. Então, a mulher passa a utilizar um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca 2 dias antes dela menstruar, se estendendo até 5 a 6 dias. E desta forma, a gente atinge o objetivo de espaçar crises ou mesmo diminuir completamente a ocorrência delas, já que está claramente associado ao período menstrual. E o que é enxaqueca com e sem aura? Toda enxaqueca é crônica? Essa pergunta chama atenção para a necessidade de a gente falar um pouquinho das fases dessa crise migranosa. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Uma pessoa pode descrever o quadro da sua crise como entrando direto no início súbito, repentino da dor de cabeça, certo? Outras pessoas podem descrever que antes, né, 5 a 60 minutos antes desse quadro de dor de cabeça, ela teve a aura. Então, assim, todo mundo vai ter crise de enxaqueca com aura? Não. A aura, ela acontece em torno de 1/3 dos casos. 1/3 dos pacientes vão descrever essa fase que precede a dor de cabeça, como, na maior parte das vezes, como sinais visuais. Então, pontos cintilantes no seu campo de visão, ou quando ela tenta focar uma imagem, uma cena, ela percebe que a borda daquela imagem ela está cintilante também, distorcida, cintilante. Então, tem várias manifestações aí visuais que a gente acaba caracterizando como aura. É importante que o médico saiba que você tem aura precedendo a sua dor de cabeça? Sim, porque há necessidade de diagnósticos diferenciais, exames mais específicos, porque é necessário afastar também outras ocorrências, já que isso está acontecendo lá dentro do nosso cérebro, como, por exemplo, até um AVC, né? Então, assim, a aura ela precisa ser melhor investigada, né? E ela precisa ser monitorada, porque ela, primeiro, precisa diferenciar se é aura mesmo ou se a pessoa está tendo alguma isquemia, né? Alguma dificuldade de circulação ali no seu tecido cerebral, ou se, no mínimo, a aura aumenta o risco disso estar acontecendo, tá ok? Então, nós temos lá enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura. Independente disso, algumas pessoas podem, então, até 48 horas antes da dor de cabeça em si, também ter uma fase que a gente chama de fase de premonição, como se a pessoa estivesse, assim, adivinhando, né? Que ela consegue identificar alguns sinais que ela fala assim, eu vou entrar numa crise. Algumas pessoas escrevem que elas ficam hiperativas. Outras podem, por exemplo, descrever que já ficam mais deprimidas ou que têm um apetite específico por algum tipo de alimento. Algumas descrevem que começam a bocejar várias vezes ou que se sentem mais cansadas, com dificuldade de concentração e uma rigidez na região do pescoço, uma rigidez, um desconforto na região cervical. Esses sinais são os principais que, quando a pessoa sente essa fase premonitória, ela descreve. Aí, depois, então assim, nós temos uma fase premonitória, algumas pessoas sentem isso, outras não.
seguida por uma fase de aura em 1/3 dos casos, né, que dura de 5 a 60 minutos, para depois a dor de cabeça. Né? Então, como eu falei, assim, uma pessoa pode ir direto para a dor de cabeça, como ela pode passar por uma ou mais dessas fases anteriores. Quando começa a dor de cabeça em si, aí que vem náuseas, vômitos, a aversão à luz, a aversão ao som, a piora com a atividade física, né? Então, aí caracteriza bem a crise de enxaqueca. E algumas pessoas vão ter o que a gente chama também, numa fase posterior, que a gente vai chamar de ressaca migranosa. Então, assim, um cansaço, uma falta de apetite, uma diurese aumentada, alguns casos também descrevem isso, e que pode se estender por outras 40, até outras 48 horas depois da crise de dor de cabeça, tá bom? Então, aqui a gente falou das aura, sem aura, e fases, né, de uma crise aí de dor de cabeça tipo migranosa. Em relação à sua pergunta sobre se toda enxaqueca é crônica, o que a gente pode dizer? Quando uma pessoa tem, né, enxaqueca, a gente verifica essa pessoa nas crises, né? Então, essa crise pode ser frequente, essa crise pode ser bem mais espaçada, mas a perspectiva é controlar o número de crises, passar o máximo possível, eliminar se possível, mas eu não posso dizer assim que eu curei a enxaqueca. Então, sob esse aspecto, eu estou dizendo que a enxaqueca é uma doença que acompanha a pessoa porque ela tem uma predisposição. Por isso, a necessidade da gente estar fazendo o diagnóstico adequado e, portanto, o tratamento adequado. Tá, mas uma pessoa tem enxaqueca crônica quando ela descreve um estado de dor de cabeça por pelo menos 15 dias ao longo do mês. Não precisam ser seguidos, mas ela vai dizer 15 dias de dor de cabeça ao longo do mês, sendo que pelo menos 8 desses dias tem aquela característica do quadro de enxaqueca, né? Então, aquela dor de cabeça acompanhada pelos demais sintomas de náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, piora com a atividade física, ela tem que ficar num quarto escuro, ela não consegue trabalhar, enfim, está afetando. Então, assim, dos pelo menos 15 dias com dor de cabeça, sendo 8 com essa característica da dor de cabeça tipo enxaqueca. E isso geralmente por mais de 3 meses. Então, se a pessoa fecha esse quadro, eu vou dizer que ela tem enxaqueca crônica. Mas o que eu preciso acrescentar aqui também em relação à enxaqueca crônica? Que o que eu coloquei lá no início, o próprio uso excessivo de analgésicos. E quando é que eu considero esse uso excessivo? Quando uma pessoa descreve que ela lança a mão, que ela usa analgésico por mais de 10 dias do mês, né? Então, uma pessoa fala assim, olha, eu uso 10, 15 dias, 20 dias, eu não passo, assim, no máximo em dias alternados eu já estou usando analgésico de novo. Então, essa pessoa, ela está fazendo uso excessivo, e esse uso excessivo pode tornar aquela crise de enxaqueca que deveria ser episódica, pode tornar crônica. Então, o próprio uso excessivo, abusivo de analgésicos pode deixar a pessoa em crises repetidas. E por que eu estou falando isso? Porque a literatura descreve bem que para cerca de 50% das pessoas que vão lá, então, com um quadro crônico de enxaqueca, pela retirada desses medicamentos, ela, tipo assim, tirou tudo, né? Tira esses medicamentos, apesar da dor de cabeça poder piorar inicialmente, as crises melhoram e começam a se espaçar de novo. Então, ela sai de um quadro crônico para uma situação de crises mais episódicas. Entendemos, doutora. E quais são os principais tratamentos da enxaqueca? O tratamento vai depender do tipo de enxaqueca que a pessoa apresente, né? E como é que são as suas crises, desde intensidade, se ela consegue relacionar
como eu comentei antes, ao ciclo menstrual ou não, né? E se a crise de enxaqueca é crônica, se a enxaqueca é crônica, ou se nós estamos falando de enxaqueca em episódios, né? Em situações mais espaçadas. Mas, enfim, nós temos uma primeira linha de analgésicos, anti-inflamatórios, muitos deles que o próprio farmacêutico na farmácia, uma vez identificando claramente a sua situação, a situação do paciente, fazendo uma boa anamnese, ele consegue prescrever. E nós temos outros medicamentos específicos para enxaqueca, que esses são de prescrição médica, né? Então, é importante ter o diagnóstico sempre, porque o próprio farmacêutico na farmácia, ele vai conseguir compreender melhor de onde veio essa prescrição, orientar exatamente como é que se faz o uso adequado, prevenir o uso excessivo, né, para que você não cometa o risco de cronificar uma enxaqueca por uso excessivo de analgésicos. Então, assim, nós temos várias possibilidades, que vão desde os analgésicos convencionais, anti-inflamatórios, que podem ser vendidos como medicamentos isentos de prescrição médica, mas não isentos de orientação, então sempre procure orientação com o farmacêutico, e outros medicamentos que exigem prescrição médica. Vai chegar um momento que, então a gente vai pensar assim, ó, eu preciso sair da crise. Então, existem medicamentos específicos para sair da crise. Porém, eu estou entrando em crise várias vezes ao mês. Então, estou caracterizando um quadro de migrânia, né, de enxaqueca crônica. Aí, existem os tratamentos que a gente chama assim, olha lá, eu falei de um tratamento agudo e agora a gente vai falar de tratamentos, né, preventivos. Eu já dei uma ideia para vocês de tratamento preventivo quando a enxaqueca é menstrual. Então, assim, todo mês a mulher, no período menstrual, tem crise de enxaqueca. Então, é possível lançar mão de alguns medicamentos específicos naquele período, prescritos pelo médico, para que ela não entre na crise, ou no mínimo, espace, né, ou minimize o desconforto que ela sente. Outras pessoas não têm, né, enxaqueca que se caracteriza da forma menstrual, né, naquele período menstrual. E mesmo assim são enxaquecas crônicas. Então aí nós vamos para o tratamento preventivo com uma linha enorme de medicamentos. Então o que eu quero dizer como farmacêutica aqui? É que o paciente ele não deve se assustar, às vezes, quando o médico ele pode prescrever desde um antidepressivo, não porque você está com depressão, é porque tem alguns antidepressivos que têm um efeito claro e descrito na literatura no tratamento da crise de enxaqueca. O médico pode te prescrever um anticonvulsivante, mas eu não tenho epilepsia, eu não tenho convulsão. Sim, mas é que esses anticonvulsivantes têm também uma característica no seu mecanismo de ação que melhoram as crises de enxaqueca. Outros também lançam mão de medicamentos que, a princípio, a gente vê para o tratamento da hipertensão. Todo medicamento de hipertensão serve? Não, alguns específicos que têm um mecanismo de ação que serve para a redução das crises de dor de cabeça da enxaqueca, né? Todo aquele mal-estar que acompanha. Então, uma vez que você descreve para o seu médico quadros crônicos da crise de enxaqueca, não adianta você ficar tentando usar analgésico para tirar somente daquele quadro agudo da dor, até porque você já viu que existe um risco nisso. Então, o médico vai trabalhar com analgésicos, mas ele vai trabalhar também com outros medicamentos de classes que, a princípio, você pode achar estranho como paciente, mas que são devidamente descritas e está descrito na bula, não é nada off-label, não é nada que não esteja pesquisado e não esteja registrado como possibilidade de uso. Só lembrando que, no caso do tratamento preventivo, esses sim devem ser tomados todos os dias. Então, o tratamento agudo é para tirar você de uma crise. Esses são usados eventualmente durante aquela crise de dor de cabeça, junto com outros medicamentos, muitas vezes os antieméticos, tudo para auxílio. Mas, para você espaçar as crises, você tem que fazer o tratamento preventivo.
E aí, quando eu estou falando de prescrição de medicamentos preventivos, esses devem sim ser utilizados diariamente. E nesse aspecto, novamente, o farmacêutico pode ajudar você a compreender melhor esse tratamento, a aderir melhor e, consequentemente, ter uma melhora na sua qualidade de vida, porque você diminui o número de vezes que você tem a enxaqueca. Doutora, para finalizar, tem alguma indicação diferenciada para o tratamento de pessoas 50 a mais? Na fase dos 50 a mais, passa a ser mais comum que a dor de cabeça ela seja secundária a um outro problema de saúde. O que eu quero dizer com isso? Não é comum uma pessoa que não tinha enxaqueca passar a descrever dor de cabeça intensa, com náuseas, vômitos, depois dos 50 anos. Até porque nós discutimos aqui que a enxaqueca ela tem um fator de predisposição, né? Então, não é comum que isso vá esperar mais de 50 anos para acontecer. Então, eu saliento aqui a importância da conversa com o profissional de saúde e do diagnóstico adequado, né, da enxaqueca. Então, não é comum, não se espera que uma pessoa tenha enxaqueca depois de 50 anos pela primeira vez. Por outro lado, se ela já tinha enxaqueca, e como a gente viu lá de 15, 50 anos, né, é possível já a ocorrência, então se ela já tinha e ela continua com mais de 50 anos e ela continua com as crises, o tratamento ele não muda muito. O que vai começar a nos chamar a atenção em termos aqui de profissionais de saúde é que, com mais de 50 anos, as pessoas podem somar outros problemas de saúde, portanto, outros medicamentos em uso. Então, a gente começa a ter aquele olhar assim, para interações medicamentosas ou mesmo para alguma contraindicação. Então, tem alguns medicamentos utilizados para o tratamento da enxaqueca que são contraindicados se a pessoa estiver com a pressão alta descontrolada, né? Ou se a pessoa já tiver um alto risco de infarto ou AVC, ou já tenha tido um infarto ou um AVC. E aí começam a ter modificações nos tipos de medicamentos que a pessoa pode usar. Doutora, muito obrigada pela excelente contribuição. E a vocês, ouvintes, agradecemos a parceria. Até mais!